Há poucos instantes, o exército israelense afirmou que realizou um ataque contra a liderança sênior do Hamas. Foram relatadas várias explosões, não em Gaza, mas na cidade capital de Doha, no Catar. Em Tel Aviv, Greg Palcotti está acompanhando essa história. E Greg, ainda é cedo, né? O que você já descobriu daí? Olá. Bem, Bill, esta guerra acabou de escalar mais um degrau significativo e preocupante. Na última meia hora, mais ou menos, recebemos relatos de que, pela primeira vez, Israel atacou Doha, no Catar, visando a liderança do Hamas que está lá. Lembre-se, o Catar é um dos dois países mediadores, Catar e Egito, que estão tentando encontrar uma solução para o fim desta guerra. E agora Israel atacou o país, mas não o país em si, atacou a liderança do Hamas, que, longe de Gaza, usa o Catar como base de operações. E, de acordo com a televisão israelense, nós não temos isso confirmado, mas a mídia israelense afirma que 5 dos principais líderes do Hamas em sua sede foram alvo de um ataque aéreo israelense das forças de defesa de Israel e foram mortos. Novamente, não há confirmação disso, mas é um golpe considerável. Quero dizer, eles justificam isso em sua própria declaração, dizendo que esses indivíduos foram por anos membros da liderança e lideraram as operações terroristas, sendo diretamente responsáveis, nas palavras de Israel, pelo brutal 7 de outubro, o massacre, e tem orquestrado e gerenciado a guerra contra o Estado de Israel. Mas, Bill, quero dizer, também precisamos entender que são esses indivíduos que estão envolvidos nas negociações para tentar acabar com a guerra, que estão conversando com o outro lado, estão conversando com os Estados Unidos e estão em um país seguro especificamente por esse motivo. Temos uma nota do Trey Yings, que falou com autoridades no Catar, e eles condenam nos termos mais fortes o ataque covarde de Israel. Essas são as palavras deles, citadas pelo Trey do Catar. O ministério afirma que as agências de segurança, defesa civil e autoridades começarão a responder imediatamente. Então, como você pode imaginar, o Catar não ficou nada satisfeito com isso. O Hamas também não ficou nada satisfeito com isso. Claro que isso acontece, Bill, em um momento muito crucial. Há mais uma proposta de cessar fogo, entrega de reféns, troca de prisioneiros palestinos vinda do governo Trump. Isso tem que acabar com isso agora mesmo, Bill. Ok, então, Greg, fique na linha conosco em Tel Aviv. Trey Yings entra ao vivo conosco. Ele está cobrindo a guerra na Ucrânia, ao vivo na capital, Kiev. E Trey, o que é fundamental sobre a liderança do Hamas, operando a partir do Catar e não da cidade de Gaza, é que eles levavam vidas de luxo. E essa tem sido realmente uma das histórias paralelas dessa guerra desde que Israel voltou para Gaza. Qual é a sua reação agora e o que isso pode significar para esta guerra, se de fato eles foram eliminados em Doha hoje? Sim, Bill, a Fox News pode confirmar que os israelenses foram responsáveis por esses ataques direcionados à capital do Catar, Doha, especificamente contra a liderança do Hamas, Khalil Alaya e Zahir Jabarin. Estamos falando de 2 dos 5 principais líderes do Hamas que atualmente estão em Doha. E eu quero explicar para você, passo a passo, como esses indivíduos chegaram ao poder no Catar, liderando o burô político do Hamas a centenas de quilômetros de Gaza. Tudo isso começou no verão passado, quando Ismail Haniyeh, o líder do Hamas, foi morto pelos israelenses na capital iraniana, Teherã. Depois que isso aconteceu, o Hamas consolidou seu poder no Catar para continuar liderando operações dentro de Gaza e da Cisjordânia. E de acordo com os primeiros relatos, Khalil Alaya e Zahir Jabarin foram os 2 alvos dos ataques israelenses hoje em Doha. E novamente os cataris vieram imediatamente a público condenar esses ataques contra seu território. O porta-voz do ministro das Relações Exteriores do país disse: o Estado do Catar condena nos termos mais fortes o covarde ataque israelense que teve como alvo a sede residencial de vários membros do burô político do Hamas na capital catari, Doha.
Isso é muito significativo, Bill, porque se olharmos para o contexto, esses eram os indivíduos que estavam à mesa de negociações nessas conversas em andamento para tentar tirar os 48 reféns restantes de Gaza. E agora surgem grandes dúvidas sobre quem irá liderar essas negociações. E Greg, aqui é a Dana. Eu fico pensando sobre o elemento surpresa aqui, porque acordamos esta manhã com a notícia de que Bibi Netanyahu e o governo israelense disseram para Gaza evacuar. Então, parece que essa operação está realmente acontecendo. E enquanto isso, você tem os líderes do Hamas que estavam meio que confortáveis lá no Catar. E o elemento surpresa aqui poderia ter sido algo importante porque eles estavam distraídos? Com certeza, sim. Estávamos sentados aqui no nosso escritório e, de repente, vimos fumaça no horizonte vinda de uma filmagem em Doha. Total surpresa sobre o que estava acontecendo, abrindo uma nova frente. Lembre-se, Israel nunca atacou Doha, nunca atacou o Catar. O Catar é um território seguro, um território neutro, um território de mediação para toda essa operação. E realmente uma das peças-chave em qualquer possibilidade de que uma resolução pacífica para esta crise pudesse surgir. Como Trey mencionou, sim, esses indivíduos estavam orquestrando muitas das coisas ruins que estavam acontecendo em Gaza, mas eles também eram a face pública do Hamas e estavam lidando com o Egito, o Catar, Steve Witkoff e outros indivíduos. Matá-los basicamente significa, da parte de Israel, que eles desistiram de qualquer tipo de negociação. Já no último dia ou algo assim, ouvimos dizer que a cidade de Gaza deve ser completamente evacuada. Eles estão apostando tudo nisso. Parece que está a todo vapor. E falar presença americana no Catar? Guerra de Israel, de volta a você. Ok, tudo bem, senhores. Muito obrigado. Greg Pallicott e Trey Yingst trabalham nessa história. Acho que vale a pena destacar que o vídeo que estamos assistindo agora é no Catar. Ainda é dia lá e, em alguns setores, a mídia israelense está noticiando que o presidente Trump deu sua aprovação para esse ataque. E se você se lembra, no domingo, a caminho do US Open, ele publicou um aviso no Truth Social sobre o Hamas e o governo israelense aceitarem os termos. Caso contrário, saberão em breve o que acontece, parafraseando a mensagem de domingo. Então está tudo acontecendo agora. As consequências ainda estão por ser determinadas, mas continuaremos acompanhando e traremos essas informações a vocês à medida que seguimos. Ouvimos de Israel que houve uma conversa entre Israel e os Estados Unidos antes desse ataque acontecer e que aparentemente os IUA deram sinal verde. Quão significativo é isso? Bem, estou olhando agora o feed do Truth Social de Donald Trump, porque geralmente é lá que ouvimos dele primeiro. Nada há, no momento, sobre os acontecimentos em Doha. Ele está aqui na Casa Branca. A secretária de imprensa dele, Caroline Leavitt, deve dar uma coletiva de imprensa, um briefing regular para a imprensa à 1h da tarde de hoje. Então, em algumas horas. Me chama a atenção o fato de que os israelenses estão dizendo que notificaram os americanos antes desse ataque. Você esperaria que fosse esse o caso, mas isso não se alinha totalmente com a declaração da embaixada do Sirsewa no Catar, no X, que diz: vimos relatos de ataques com mísseis ocorrendo em Doha. A espécie de inferência da linguagem usada ali é que eles de alguma forma foram surpreendidos por isso. Então aguardamos esclarecimentos sobre até que ponto os israelenses de fato informaram os americanos sobre isso. Também estive conversando com uma fonte diplomática do Catar aqui em Washington nos últimos 10 minutos que me disse o seguinte. Ele diz: o Hamas recebeu uma nova proposta nossa, que é a proposta de cessar fogo americano-israelense. Witkoff, que foi obtida de Witkoff. Vai ser uma coletiva de imprensa e tanto há uns zarés aqui, quando Caroline Leavitt subir ao púlpito. Mas no contexto dos Estados Unidos e Israel, bem sabemos, vimos que Donald Trump parece estar meio que dançando conforme duas músicas. E em certo sentido, está meio que implicitamente claro que ele está permitindo que Israel faça o que quiser em Gaza. E ainda assim, ao mesmo tempo, ele diz constantemente que quer paz, que acha que a paz está próxima, que acha que um cessar-fogo está próximo. Bem, claramente, o que aconteceu no Catar, em Doha, hoje vai atrasar bastante esse processo de paz que Donald Trump diz querer.